Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um estudo bíblico e eu gostaria muito que você, nesse instante, já separasse uma Bíblia para você fazer a leitura junto comigo e também uma agenda, um caderno para você fazer as anotações de tudo que estamos falando aqui. É muito importante você anotar. Porque quando você quiser relembrar, estudar o livro de Atos novamente, você já tem o conteúdo aí registrado para que você possa fazer esse estudo novamente, tá bom? E hoje nós estaremos estudando Atos 6. Mas antes de lermos, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Como eu organizo, planejo essa aula, assim eu preciso de uma participação, de uma interação de vocês, falando sobre o assunto que foi falado aqui, dando a sua opinião, porque assim eu poderei estar preparando as próximas aulas e tendo a certeza que vocês estão interagindo. Então você pode compartilhar com a sua família, você pode estar assim transmitindo a outras pessoas, mas eu preciso que vocês, que estão assistindo, deixem aí o seu comentário para que eu possa assim continuar com os estudos bíblicos, me aperfeiçoando e trazendo cada vez melhor conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então eu conto com essa interação, com essa participação de todos vocês, ok? Então hoje nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 6. Eu gostaria que todos aí estivessem com a Bíblia na mão para acompanhar a leitura comigo. E diz assim a palavra de Deus: a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, antes orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então vejam só, aqui a palavra do Senhor, vem nos orientar sobre o que estava acontecendo ali com os apóstolos referente à pregação do evangelho. Além deles sofrerem perseguição pelo sinédrio, que o que nós falamos na aula passada, que eles ficavam ali perseguindo porque não queriam que a palavra fosse proliferada, mesmo assim eles continuavam pregando e a obra estava crescendo. E quem vai à igreja sabe que a igreja tem muita coisa para se fazer, né, gente? A igreja tem muita coisa e acaba sobrecarregando o líder, porque o líder ele tem a visão de tudo. Então muitas vezes ele vê a necessidade e ele vai ali suprir a necessidade, mas para isso ele precisa deixar alguma coisa, Era o que estava acontecendo aqui. Eles estavam deixando de estudar a palavra de Deus, eles estavam deixando de levar a palavra de Deus para fazer outras coisas, cuidarem das viúvas, ou seja, cuidando ali, levando a caridade, abrindo mão de estudar a palavra e trazer o conhecimento para agir com, desenvolver as atividades de caridade dentro da igreja. E então, o que acontece? Os 12 apóstolos, eles se reúnem, Eles se reúnem ali para conversar sobre esse assunto. Interessante também que quando nós paramos para ler aqui a palavra de Deus, eles eram 12 apóstolos, mas eles estavam já com dificuldade
de pregar a palavra e eles nem tinham ainda saído para cidades vizinhas. Eles estavam apenas ali em Jerusalém. E eles já estavam ganhando muitas pessoas ali em Jerusalém, de tal forma que eles não estavam conseguindo mais suprir toda a necessidade ali da obra do Senhor, né? Lucas é que depois ele vem falando que ele está levando a palavra para a Judéia e para Samaria, né? Bem depois Lucas vem falando isso. Mas esses 12 apóstolos, eles estavam na cidade de Jerusalém. E eles já estavam com grande dificuldade de fazer a obra do Senhor, porque a obra, ela exige muito, né? A fazer a obra de Deus exige muito. Então eles se reúnem ali e começam a falar os problemas. Olha, você não pregou tão bem, olha, você não trouxe o conhecimento, olha, você não está fazendo essa função tão bem feita como deveria, né? Nós estamos até mesmo deixando de falar da palavra para ficar ajudando os órfãos, ajudando as viúvas. E o que a gente vai fazer? A gente precisa continuar pregando a palavra não pode parar. Tudo bem que a gente também não pode parar de cuidar dos necessitados, mas a gente precisa então fazer alguma coisa. E ali então eles entram no entendimento que eles precisam levantar pessoas para estarem auxiliando, né? No caso ali os obreiros, os diáconos, para estarem auxiliando ele nesse trabalho. Então, para ser um servo, para ajudar os apóstolos, né, a continuar levando a palavra, precisava daqueles que também tivessem comunhão com Deus, para então trabalhar com aqueles que estavam necessitados, né? Então vejam como é importante a gente ter ajuda na obra de Deus. Ontem na reunião de mulheres, é até engraçado, né? Quem foi na reunião de mulheres e está assistindo essa live vai ver como que é Deus mesmo que está falando, porque em nenhum momento eu cogitei a pregação de ontem com o estudo de hoje. Inclusive, na verdade, em nenhum momento eu imaginei que as duas palavras iriam se encaixar. Mas a palavra de Deus vem nos falando aqui, né, da importância de termos disponibilidade para a obra de Deus. Talvez você já está na casa do Senhor, você conhece a palavra, você já tem um entendimento, você é uma pessoa de oração, você sabe das suas responsabilidades cristãs e você tem mantido elas, você tem se esforçado para manter uma vida íntegra, né? Então, vejam só, os seus apóstolos, né, os pastores da sua igreja precisam de ajuda. Então, o que você precisa fazer? Se dispor, né? Vejam só, aqui a palavra diz que eles levantaram 7 homens, 7 pessoas que estavam cheios do Espírito para cuidar desta parte de caridade, para que a palavra continuasse sendo pregada. Então, é necessário ter esse envolvimento, né? Ter esse desejo de servir a Deus, de fazer a obra do Senhor de todo o coração. Então, ali quando eles são escolhidos para servir, eles foram e fizeram o seu melhor, de tal forma que os apóstolos voltaram a continuar a estudar a palavra e anunciá-la àqueles que estavam necessitados. Veja que a solução aumentou a eficiência dos sacerdotes, né? Então vejam só, se você não olhar para o seu pastor, para a sua pastora, para a pessoa que está, né, à frente da sua igreja, e não se coloca à disposição de fazer algo, entenda que você está sobrecarregando a obra. Então vai cair a qualidade na pregação, vai cair a qualidade na oração, vai cair a qualidade. Por quê? Porque está sobrecarregando ali as autoridades, os pastores, os apóstolos, no caso que estamos falando. Olha que isso já acontecia há muito tempo atrás e a gente vive isso nos dias de hoje, né? Então, se você está na casa do Senhor, se coloque à disposição, porque eu tenho a certeza que Deus, Ele honrará essa sua disposição, Ele te abençoará grandiosamente, tá bom? Eu quero então agradecer aí a participação de todos vocês, lembrando que deixe o seu comentário sobre o estudo de hoje, tá bom? Para que semana que vem eu possa retornar aqui trazendo ainda mais um pouco sobre a palavra de Deus, sobre os estudos bíblicos. Deus abençoe, até mais!